Assim fica bom ou assim fica melhor? A segunda Melhor assim? opção fica melhor. Essa aqui fica melhor, né? Isso. Legal, legal. Eu vou baixar aqui. Tá? Vocês podem me interromper caso eu não entenda, tudo bem? Tudo bem. A gente vai começar a gente vai seguir rigorosamente o livro didático de vocês. Por que isso? Porque eu tive vendo o livro didático e tem as matérias estão excelentes, fácil entendimento. Então, o que a gente vai fazer? A gente vai tentar seguir o mais fiel possível ao que o livro didático te dá. Existem muitas outras informações que a gente pode passar para vocês e pode acrescentar para vocês. Mas como a parte da bioquímica ela é detalhista, é detalhes, né? Então, se a gente começar a entrar muito em detalhes, vai confundir um pouco a cabeça de vocês. Então, o que a gente vai fazer? A gente vai tentar, através do quadro clínico que foi dado no livro didático, fazer o entendimento dessa disciplina. Então, eu peço autorização para vocês que eu vou fazer uma leitura do que é o quadro, né, do paciente, um quadro clínico de um paciente, o que ele traz para a gente começar a raciocinar em cima disso. Ele vai estar na página 43 da unidade 2, chamada de aminoácidos e proteínas. Então, ele relata o seguinte caso clínico. Thales gosta muito de praticar esportes. Sua ocupação como escoteiro e seu hobby de explorar cavernas exige que seu físico esteja preparado para longas caminhadas e íngremes subidas. Então, o rapaz pratica corrida todos os dias e musculação 3 vezes durante a semana. Na volta da viagem ao Petar, Thales e os amigos programaram uma viagem para Machu Picchu, para percorrerem a famosa trilha Inca, com a duração de 4 dias e 3 noites, caminhando e acampando. Como a viagem seria dali a 3 meses, Thales intensificou os treinos, passou a praticar musculação todos os dias da semana e resolveu seguir o conselho de um colega da academia. Começou a tomar suplementos alimentares antes e após os treinos. Thales estava tão empolgado com a preparação para a viagem que se esqueceu de preparar seu organismo para a ingestão de suplementos. Tá? Então, é um paciente, é uma pessoa que está fazendo uso de suplementos vitamínicos. Não tem costume de estar tomando suplementos vitamínicos e, a partir do momento que surgiu para ele um treino extremamente rigoroso, ele optou por fazer a ingestão dessa proteína, não só antes, como depois de praticar esse exercício. O que nós temos que entender nisso? Voltando esse raciocínio para dentro do aminoácido que nós temos aqui, tá? Nós começamos a preparar o entendimento para essa patologia. O que vai acontecer com esse Thales? Será que vai acontecer alguma coisa com ele que pode mudar totalmente a sistemática da vida dele? Então, a gente vai começar a entrar dentro desse processo e, a partir do momento que a gente for pegando alguns ganchos da utilização desses suplementos, eu vou falando para vocês, olha, esse aqui pode ser que interfira lá nessa ingestão de vitaminas realizado pelo paciente, tá bom? Então, vamos lá. O que é o aminoácido? São substâncias orgânicas majoritariamente polares, de característica química anfotérica, ou seja, o que é ser anfotérica? Apresenta ao mesmo tempo um grupo funcional ácido e um grupo funcional básico. Então, aminoácido é isso. Ele tem uma substância orgânica que tem uma parte básica e uma parte ácida. Então, isso promove o quê? Um equilíbrio dessa substância. Onde que a gente vê isso? Aqui do lado, existem alguns tipos de aminoácidos. Tá? Vocês podem observar aqui que cada um recebe um nome diferente. Valina, leucina, isoleucina, treonina, não é metinonina não, tá? Metionina, tira esse N daqui, não existe. Histidina, fenilalanina e lisina. O que eu quero mostrar para vocês aqui? Que existem N tipos de aminoácidos
no meu organismo, ou fora ou dentro, tá? E outra coisa que eu quero mostrar para vocês aqui, para vocês identificarem o que é um aminoácido, é que cada uma delas tem uma conformação estrutural diferente. Essa aqui é uma conformação estrutural diferente, essa é diferente dessa, essa aqui é diferente dessa, que é diferente dessa, essa aqui também é diferente, porque ela tem uma OH aqui, apesar da a estrutura ser igual, mas ela tem um componente diferenciado aqui. Essa metionina era totalmente diferente de todas as outras. A histidina também. A fenilalanina também. E a lisina também. Nossa, professor, mas tudo isso aqui é aminoácido? Tudo é aminoácido. Então, mas todas elas têm a mesma função? Não. Vocês podem observar aqui, ó, que essa aqui tem enxofre, essa aqui tem um OH, essa aqui tem um outro tipo de cadeia de anfotérica aqui, essa aqui tem outro tipo de cadeia, tá? Aqui nós temos uma amina. Então, cada uma delas tem uma função diferente, tá? Então, são milhares por aí. O que vai acontecer? A gente vai ter que ver o que caracteriza realmente um aminoácido, tá? Daqui a pouquinho eu vou mostrar para vocês como que você identifica um aminoácido caso você estivesse fazendo uma pesquisa no laboratório e você tivesse uma fórmula química e você tivesse que olhar para aquela fórmula química e falar assim, não, eu sei que isso aqui é um aminoácido porque ela tem essas características. Então, no próximo slides, eu trago, nos próximos slides, eu trago isso aí mais palpável para vocês, tá? Em relação aos aminoácidos, olha só, tem 300 moléculas existentes de aminoácidos. Existentes, 300 moléculas. Só que 20 delas somente é que faz a composição da proteína. Epa, mas o que é isso? 20 fazem composição de proteína? Então quer dizer, professor, que se tiver aminoácido é que vai originar a proteína? Sim. Proteína só é formado com a união de aminoácidos, senão não existiria, certo? Então, o aminoácido é uma base para uma proteína. Tudo bem até aí? Tudo bem, sim? Sim, gente? Ok? Tranquilo? Tranquilo. Sim, professor. Tranquilo. Beleza, vamos passar. Você vai disponibilizar esses slides no portal? Vou. Eu acho que já está lá, tá? Deve estar lá já. Ok. Opa, desculpa aqui. Passou aqui. Bom, então vamos lá. Como apresenta os grupos ácido e base simultaneamente, os aminoácidos são geralmente encontrados em forma iônica, ou seja, se ele tem ácido e tem base simultaneamente, isso aqui é um composto de aminoácido, se ele tem uma base aqui uma base aqui e um ácido aqui, ele é um íon. Então quer dizer que essa estrutura toda aqui, se ela é um íon, ela pode trocar ou ligar a outros componentes, tá? O que nós vamos ter aqui? Para esse tipo de substância, foi determinada a grandeza do ponto isoelétrico. Isso aqui daqui a pouco a gente volta aqui, tá? É um cálculo que a gente faz de ponto isoelétrico, onde a gente utiliza valores de ácido e valores de base. Mas daqui a pouco a gente entra nesses detalhes e eu volto de novo aqui nesses slides. Então, o que eu quero mostrar para vocês aqui? Tá vendo o desenho aqui do lado? Né? Aqui fala o seguinte, em verde eu tenho um grupo amino. Aqui eu tenho um grupo carboxila. Aqui eu tenho um ácido e aqui eu tenho uma base, tá? Então é um aminoácido. Amino é o inicial de um amino, tá? Que eu tenho? Como que eu olho? Como que eu vejo se uma substância ela é aminoácido? Esqueçam esse H aqui ó, em preto e esqueçam esse radical R aqui. Esqueçam. Então se eu tiver uma substância na minha mesa que eu sei eu estou vendo essa estrutura química dessa substância, se eu encontrar um carbono central e eu tiver ligação com NH2, porque é H2N, mais um H e mais um H. Então, eu tenho NH2, tá? E eu tenho aqui outra ligação com outro carbono de COOH, tá?
então não é CO2H. Por quê? Porque ele tem dupla ligação aqui. Então, quando você monta ele separado, é COOH, tá? Se tivesse uma ligação só, seria C2 ou CHO2, tá? Mas como tem duas, é COOH. Então, essa conformação aqui, ó, tirando esse H daqui e tirando esse R daqui, essa é uma conformação de um aminoácido, tá? A gente vai ver isso mais na frente, eu vou sempre repetir para vocês e mostrar para vocês qual que é a conformação de um aminoácido. Então, eu tenho um carbono ligado a um grupamento amina e a um grupamento carboxila. Isso me representa um aminoácido. Então, vamos lá. Olha só. Vamos encontrar aqui um aminoácido. Olha aqui, ó. Eu falei para vocês que era um grupamento carbono com NH2, COOH. Então, isso aqui é um grupamento amino, tá? Isso aqui é um grupamento de aminoácido. Isso aqui é um aminoácido. Ué, professor, mas esse de baixo aqui não é também um outro aminoácido? Isso aqui também é um outro aminoácido. Certo? Se eu falei para vocês que essa estrutura de proteína ela é a base de um aminoácido, então se eu tiver um aminoácido ligando a outro aminoácido, eu tenho uma proteína, tá? Somente assim que eu consigo fazer uma proteína, produzir no meu organismo uma proteína. Mas pode ser só duas ligações, professor? Não, pode ser inúmeras ligações de aminoácidos ligado a outro aminoácido. Tá? Então, as cadeias elas podem ser os mais variados possíveis. Tá? O que é esse ponto isoelétrico? Eu acabei de falar para vocês que a substância, quando tem uma porção base e uma porção ácida, ele é íons, ele se liga com quem? Com quem doa elétrons e com quem recebe elétrons. Tá? Então, ele se une com todo mundo. Ele vai se unir com todo mundo. Nós vamos ter aqui do lado esse grupo chamado de glutamina. É um tipo de aminoácido. Tá? O que ele fala aqui? Ó? Em um ambiente de pH ácido, nós observamos a protonação do grupo NH2. O que é isso? Um pH ácido. Onde que está esse pH ácido? Pode ser um pH estomacal? Pode. Tá? Então, quando eu falo em pH ácido, pode ser um pH estomacal. Quando eu falo em pH alcalino, pode ser um pH estomacal. Quando eu falar em pH neutro, posso falar em pH estomacal. E posso falar também de um pH que é constituído para produzir um fármaco, por exemplo. Tá? Eu quero fazer um fármaco, eu quero fazer uma proteína para eu poder ingerir, eu pego um pH ali e esses aminoácidos eles vão se dissolver nesses pHs. Então, como ele tem um ponto isoelétrico, esse pH que nós estamos mostrando aqui, ó, é o pH que ocorre a reação, ou seja, é o pH em que esses aminoácidos eles vão fornecer a melhor proporção dele possível, a melhor ação dele possível, tá? E outra coisa que eu quero atentar a vocês em relação a esse pH. O pH do meio pode interferir no tipo de proteína ou na formação de aminoácidos aqui. Ele pode mudar um aminoácido. Professor, isso é um risco? É um risco, tá? Então, é um risco porque se você tem determinados pHs, você pode mudar a conformação de algum aminoácido e ele não tornar ou ele não liberar a substância necessária para fazer o efeito, tá? Ou ele inativar também. Então, o pH é muito importante nisso, e a gente vai ver agora. Olha só, em um ambiente de pH ácido, nós observamos protonação do grupo NH2. O que é pH ácido? O que eu tenho no pH ácido? Eu tenho hidrogênio H+, então aqui é ácido, tá? Então, se eu tenho pH ácido, ele faz o quê? A protonação, ele doa prótons dessa estrutura para cá. E olha só o que aconteceu, como mudou a configuração. Olha só. Ele saiu dessa conformação, não tem NH2 aqui? Sim ou não? Estão vendo aqui o NH2? Sim. Sim. Se ele protonou em pH ácido, ele doou esse H+ para cá. Tá? Então, o que aconteceu aqui? Mudou o tipo de
estrutura formada aqui. Aqui era NH2, passou a ser NH3. Beleza. Essa forma NH3 aqui, gente, NH3, chama-se amônia. Isso aqui é amônia. Professor, então quer dizer que esses aminoácidos unidos aqui, em pH ácido, ele formou uma substância e que produziu amônia. É isso mesmo, tá? Em pH alcalino, observaremos a desprotonação do grupo COOH. Então, eu tenho aqui o COOH, né, desprotonização, ele vai sair prótons daí, ele vai fazer o quê? Ele vai perder prótons, olha aqui, olha o OH daqui, ó, tá? Saiu daqui, tá inteiro, ele veio para cá e perdeu um H+. Professor, mas o que isso pode ocorrer? Eu tenho uma outra substância aqui, tá? Então, é diferente você ter um pH, um aminoácido e um pH neutro, quando você encontra aqui. Se você colocar essa mesma substância num pH ácido, ele muda. Se você colocar esse aqui no pH básico, ele muda. Então, isso é um risco para a gente dentro na fabricação de produtos para ingestão, tá? O que pode ter acontecido com aquele paciente inicial? Ele pode ter acontecido alguma produção de amônia. Amônia no meu organismo é normal? O que vocês acham? Uma proporção é normal, tá? Outra proporção não é normal. Isso aqui, ó, essa amônia, ela tem que passar por uma transformação para a liberação desse nitrogênio aqui lá no fígado e para ser eliminado, certo? Para ser eliminado. O que pode estar acontecendo com aquele paciente se ele tomou muito como fala? Aminoácido. Ele pode estar tendo um acúmulo de amônia dentro do organismo dele. E a gente vai chegar num consenso nisso lá na frente, tá? Lá na frente. Então, vamos continuando. O que eu quero que vocês tenham a consciência aqui? Que um aminoácido, como ele tem um ponto isoelétrico, tá? Ele pode doar ou ele pode receber prótons. Se ele pode doar ou receber prótons, é um risco, porque dependendo do pH que ele tiver, ele pode absorver ou doar, tá? E se ele absorver, ele pode transformar-se em uma substância um pouco diferente da que foi administrada. Se ele doar, né, ou não protonar, por exemplo, a água que poderia ser formada aqui não se forma. Nós sabemos nas aulas passadas que a água é um solvente universal. Então, todas as reuniões que existem entre aminoácidos têm que produzir água. Às vezes, por ele ser isoelétrico, ele não consegue produzir essa água e ele se mantém inerte, tá? Isso que eu quero que vocês tenham em relação a esse slide aqui, que o pH modifica uma estrutura ganhando ou perdendo elétrons, tá? Isso aí é uma característica de todos os aminoácidos. É isso que eu quero dizer para vocês aqui. Vamos lá. Qual é a função biológica dos aminoácidos? Os aminoácidos eles participam de diversas funções biológicas. Olha só, olha a importância de um aminoácido. O que vocês têm que pensar? A proteína no meu organismo é a substância de maior quantidade no meu organismo. Sendo de 15% do peso total do meu organismo é proteína. Quem que é proteína no meu organismo? Tudo. As minhas células têm proteínas, o meu músculo tem proteína, o sangue tem proteína, a constituição do meu cabelo tem proteína. Vocês imaginam a quantidade de proteínas que existem. E quem forma essa proteína? É uma reunião de aminoácidos. Então, professor, por isso que na hora da minha ingestão de substâncias, de nutrientes, da minha alimentação normal, eu tenho que ingerir aminoácido? Exato. Tá? Nós temos que ingerir aminoácido. Por quê? Porque ele é importante na produção de neurotransmissor. Uma delas é a serotonina, que é produzida a partir do triptofano. Todos são aminoácidos. Produção de hormônio tireoidiano, a tiroxina, que é fabricada a partir da tirosina. Todos são aminoácidos.
Início da síntese proteica com a metionina. Metionina também é um aminoácido. Participação na estruturação de diversas proteínas estruturantes reguladores, também com proteínas, tá? Então, se eu tenho, o meu organismo tem isso aqui, consciente de que ele vai ter que produzir, ele vai ter que retirar esses aminoácidos de algum lugar, tá? Para fazer uma constituição. Olha só um exemplo que tem aqui do lado. Creatinina. Creatinina é um produto de metabolismo do meu organismo, tá? Onde que eu encontro a creatinina? Eu encontro no meu soro, no meu sangue. Mas eu tenho que eliminar essa creatinina na urina. Então, ele é um produto de metabolismo. Para produzir essa creatinina, foi formada por 3 aminoácidos juntos. Então, unificou metionina, mais a glicina e mais a arginina. Todas elas se uniram para formar a creatinina, certo? Ela tem uma função no meu organismo, tá? Mas só que ela faz a função e depois ela tem que ser retirada, certo? O que pode ter acontecido com aquele paciente que ingeriu lá? Eu já vou falar para vocês que na página 50 do livro didático tem toda a resolução dessa questão inicial que a gente colocou aí. Ele ingeriu muita quantidade de aminoácidos, tá? Muita quantidade de aminoácidos, a gente vai ver agora na próxima página. Olha só, muita quantidade de aminoácidos que ele ingeriu no processo de alimentação, porém, ele esqueceu que o meu organismo produz uma certa quantidade de aminoácidos. Quem são esses aminoácidos que meu organismo produz? São chamados de aminoácidos não essenciais. Mas, professor, o meu organismo produz aminoácidos não essenciais? Sim. Ele produz todos esses aqui sem você ingerir nada. Olha o tanto de aminoácido que tem, gente. Alanina, arginina, asparagina, ácido aspartico, cisteína, ácido glutâmico, glutamina, glicina, prolina, serina, tirosina. Todos esses aqui são produzidos dentro do meu organismo. Tá? Todos. Independente de eu ingerir algum alimento ou não. Todos eles são produzidos. Beleza. Só que existem alguns outros aminoácidos que o meu organismo não produz. Mas eles vêm facilmente na minha alimentação. Tá? Tudo que eu vou ingerir, ovo, eu vou ingerir ali uma gelatina, eu vou ingerir ali um arroz, um feijão, eu vou ingerir ali uma verdura, um legume, uma fruta, todos eles vão fornecer esses outros aminoácidos aqui chamados de essenciais. Por que eles são chamados de aminoácidos essenciais? Porque o meu organismo não produz. Ele tem que vir da onde? De alimentação. O que acontece, então, dentro do ser humano? Eu tenho todos esses aminoácidos essenciais que ele produz, somados com esses aminoácidos essenciais que vêm da minha alimentação, e o cara, fazendo atividade física, jogou mais aminoácido para dentro de quem? Do seu organismo. Tá? Então, vocês podem imaginar que alguma coisa pode acontecer no organismo dessa pessoa. Ele vai ter o quê? Excesso de aminoácidos dentro dele. Tá? E sem importar, quem que metaboliza isso? Né? Então, o órgão que vai fazer a metabolização desses aminoácidos aí, ele tem muito aminoácido para quê? Para ele transformar, ou para ele ligar. Tá? Então, remetendo um pouquinho ao quadro do Tales lá, a gente já pode imaginar o quê? Que a quantidade de aminoácidos dentro do meu organismo está grande e que o órgão que faz toda essa ligação entre aminoácidos aí para produzir proteína, ele vai estar com muito a fazer, ele vai ter muita coisa para fazer aí. Então, ele pode estar o quê? Sobrecarregado, tá? Isso a gente não, quando a gente toma suplementos à la Vonté, isso aí é complexo, tá? Se o cara não tiver, no início ele pode fazer um efeito bom, pode, mas com o tempo ele faz um efeito rebote que é extremamente complexo. Tá bom? Então, olha só, são considerados aminoácidos essenciais, aqueles que fazem parte da formação da proteína humana, mas não são produzidas
Tá? Então, são esses aqui que eu já citei para vocês, que são os aminoácidos não essenciais, ou, aliás, essenciais, ou seja, que vêm da alimentação. Tá? Que mais? Fontes alimentares dos aminoácidos. Olha só, uma coisa que foi um parâmetro que foi realizado entre vegetais e animais. Nós, animais, né, racionais, nós temos, então já foi falado no slide anterior, nós temos o quê? Os aminoácidos não essenciais, que nosso organismo produz, e os essenciais, que eles vão vir de lá para complementar da alimentação. Os vegetais, eles não precisam de aminoácidos externos, tá? Ele sintetiza, porque na estrutura dos vegetais, ele tem um átomo de nitrogênio na sua base de constituição, nas raízes ou no caule, que capta ali do solo substâncias extremamente necessárias para a sua formação. Então, ele não precisa captar ter algum excesso dele, ou medicamento, ou outra coisa, para poder produzir esses aminoácidos. Eles retiram eles do solo. Porém, nós temos que nos atentar ao seguinte: um solo que tenha o quê? Todas as condições necessárias para que funcione. Porque não adianta nada eu ter um solo desgastado e aí ele não vai me fornecer o quê? Nutrientes necessários para que isso ocorra. Tá? E aí, assim, a gente tem que entrar com algum complemento ali para poder produzir. Isso aqui eu estou citando para vocês porque tem um outro caso muito interessante, não sei se tem no livro didático de vocês, senão depois eu vou relatar aqui. Né? Acho que tem um slide que fala aqui direitinho sobre um caso clínico em relação aos vegetais. Certo? Então é isso. Os vegetais sintetizam, os animais, eles buscam todas as não essenciais e essenciais. Estão me ouvindo? Sim. Sim, normal, beleza. Beleza, tranquilo. Continuando. Fontes alimentares dos aminoácidos. O que esse slide traz? O valor biológico está relacionado com a presença dos aminoácidos considerados essenciais. Porém, os alimentos de origem animal só apresentam o conjunto completo de aminoácidos, pois se alimentam de vegetais. O que ele quer dizer aqui é o seguinte: que os alimentos de origem vegetal possuem proteínas de menor valor biológico que os alimentos de origem animal. Então, quer dizer que as carnes, os ovos, né, os peixes, ele tem mais valor nutritivo de valor nutricional? Sim, tá? O valor biológico está relacionado com a presença de aminoácidos considerados essenciais. Então, eu retiro da carne, do ovo, do frango, esses aminoácidos essenciais. Desculpa, gente. Porém, os alimentos de origem animal só apresentam o conjunto completo de aminoácidos, pois se alimentaram de vegetais. Isso é uma cadeia. Se o animal alimenta de vegetal, ele acaba adquirindo os nutrientes do vegetal e você acaba trazendo para dentro do seu organismo os aminoácidos essenciais, ou seja, aqueles aminoácidos que o seu organismo não produz, porque esse animal comeu o vegetal. Tá? Então, ele é uma cadeia completa. Certo? Se ele se alimenta de um produto vegetal, ele retira dali substâncias essenciais. Se você se alimentar do animal, você vai trazer para dentro de você também aqueles nutrientes existentes do que ele comeu. Tá? Isso aí é um ciclo que se completa de todas as formas. Então, vamos lá. Aqui é muito interessante. Aqui vocês vão saber como que vocês identificam um aminoácido. A solubilidade e a cadeia lateral dos aminoácidos. Os grupos funcionais dos aminoácidos os tornam hidrossolúveis, por natureza. Porém, as cadeias laterais influem seriamente em sua solubilidade e na atividade da proteína que formará. Então, o que ele quis dizer aqui? Que os grupos funcionais dos aminoácidos eles tornam hidrossolúveis. O que é ser hidrossolúvel? É se solubilizar em presença de água. Então, quer dizer que todos os aminoácidos, eles podem ser hidrossolúveis? Eles vão ser diluídos com água? Sim, mas não isoladamente. Tá? Existem aqui alguns grupos
de aminoácidos que eles são hidrofóbicos, ou seja, ele não gosta de água, tá? Como você tem a união entre um aminoácido e outro, essa parte da hidrofobia ela acaba desaparecendo. Então, todos os aminoácidos, um se liga ao outro, aquele que ele tem mais afinidade. Tá? Ele tem uma afinidade de ligação. Então, quando ele faz a ligação entre aminoácidos, eles produzem água, certo? Então, aqueles aminoácidos que antes não gostava da água, ele passa a gostar, tá? Ele passa a ser solúvel em água, porque ele se ligou a um outro aminoácido que faz a liberação de água, tá? Isso vocês observam a importância que tem quando você fala de um aminoácido sozinho e um aminoácido ligado entre eles, tá? Então, eles mudam totalmente a configuração. As cadeias laterais influem seriamente em sua solubilidade e na atividade que a proteína formará. O que é isso? O que ele quis dizer com isso? Que nós temos aqui. Agora vamos tentar identificar aonde que está o aminoácido aqui. Olha o tanto de aminoácido. Como que eu olho para essa fórmula e falo assim, não, isso aqui é um aminoácido. Eu tenho um grupo amina. O que é o grupo amina? É NH2, tá? Isso aqui é um grupo amina e esse aqui é um grupo carboxila. Então, professor, quer dizer que o aminoácido é esse aqui? É esse aqui, ó. Isso aqui é um aminoácido. Porque eu tenho um carbono bem aqui, ó. Então, eu tenho isso aqui é um aminoácido. Onde que está o aminoácido desse aqui? O aminoácido dele está aqui, ó. Tá? Aliás, o aminoácido é todo. Certo? Da glicina. Prolina, onde que está o aminoácido dele? Carbono aqui. Eu tenho o O2 aqui, amina. É todo ele. Certo? Onde está a valina? Eu tenho aqui, ó, NH2, que é um grupamento amina, e o grupamento carboxila. Então, eu tenho ele, isso aqui é um aminoácido, tá? É um aminoácido. E assim você vai encontrando sucessivamente cada aminoácido nessas composições aqui. O que eu quero que vocês entendam é o seguinte, quando ele fala em cadeias laterais, é quando eu tenho essa cadeia de aminoácido e eu tenho agregado a essa cadeia de aminoácido outra substância. Então, essa substância aqui do lado é uma cadeia lateral, tá? Essa cadeia aqui, ó, essa cadeia lateral, 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 ela tem atividade da proteína. É aqui que ela vai dar a atividade. Mas, professor, não estou entendendo. Se eu tenho uma base de aminoácido, eu tenho uma cadeia lateral de OH, o nome dela é serina. Se eu tenho uma base de aminoácido aqui, eu tenho um outro componente totalmente diferente aqui, o nome dela é leucina. Então, cada um é diferente devido a quem? A essas cadeias laterais, gente. São essas cadeias laterais que vai falar assim, não, ela vai ser solúvel em água. Não, ela não é solúvel em água. Não, ela é solúvel em pH ácido. Não, ela é solúvel em pH alcalino. Não, ela é solúvel em pH básico. São essas cadeias laterais é que vão dar a validade, vamos dizer assim, é que vai dar o tchan dessa cadeia de aminoácido, tá? Porque as cadeias básicas são iguais para todas, tá? Então, aminoácido eu encontro em todo lugar, mas são essas cadeias que definem o que ela vai ser. Entenderam? Tudo bem, moçada? Beleza. Sim. Beleza. Então, vamos lá. Os aminoácidos eles são classificados quanto às suas cadeias laterais. Já falei para vocês por quê, né, que é classificado pelas cadeias laterais, porque é ela que vai dar a forma, né, a solubilidade e atividade da proteína. Beleza. Então, quais são os tipos de aminoácidos? Olha só, vamos seguir aqui, ó. Apolares e alifáticos. O que são apolares e alifáticos? Nós temos apolares e alifáticos, toda essa estrutura aqui, ó. Cada uma dessa aqui é um aminoácido, tá? É um aminoácido, 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 aminoácido. Vamos pensar aqui. Se eu ligar esse aminoácido nesse, esse nesse, eu tenho uma proteína, tá? Certo? Eu vou ter uma proteína aqui. Se eu pudesse ligar esse aminoácido nesse aminoácido,
ligar nesse outro aminoácido, que eu vou ligar nesse aminoácido e que vai ligar nesse aqui, eu tenho outra proteína. Tá? Então, a proteína é a junção de todos esses, de todas essas, de cada um desses aminoácidos aqui. Agora, professor, eles se ligam dentro dessa cadeia de apolar e alifático? Não. Depende bastante. De repente, um vai se ligar com um aromático aqui, ou um apolar vai se ligar com um polar não carregado, tá? A natureza, isso acontece dentro do meu organismo. Eles já têm uma conformação natural de formação. Agora, e se eu for produzir um medicamento, professor? Aí o que eu faço? Aí eu vou forçar a ligação. Aí eu vou pegar um aminoácido desse aqui, vou ver com quem que ele pode se unir e vou ver qual é o efeito que ele vai fazer. Tá? É assim que produz medicamento. Você pega aqui um aminoácido e você adiciona com outro aminoácido para chegar a um denominador comum. Tá? Eu quero atingir a produção de proteínas hemoglobina. Eu quero melhorar a hemoglobina. Eu tenho que usar um medicamento à base de aminoácido para melhorar a hemoglobina. Então, eu vou fazer uma combinação entre aminoácidos. Aí já é uma produção industrial. Tá? Então, vamos lá. Apolares e alifáticos. Toda essa estrutura aqui. Eu tenho algumas características dessas apolares e alifáticas. Primeiro, ela não doa e nem recebe prótons. Então, ela não doa e nem recebe prótons. Ela não tem nenhuma cadeia externa aqui que ela vai permitir isso. Tá? Receber próton e ligar ou doar próton. Não faz isso. Elas não formam ligações de hidrogênio. Nós vamos observar aqui, ó, que nós temos a camada e ela não forma nenhuma ligação com o hidrogênio. Ela tem aqui, ó, esse hidrogênio aqui, mas esse hidrogênio não está ligado a ela, está ligado ao nitrogênio, que não tem nada a ver com a característica principal, que é ela. Tá? Aqui nós temos um aminoácido e nós não temos nenhum hidrogênio ligado a ela. Aqui é a mesma coisa, aqui é a mesma coisa, aqui é a mesma coisa. Não participa de ligações iônicas. Então, essa aqui é uma característica desses apolares e alifáticos. Então, eu já sei essa característica. Se eu tiver que usar algum aminoácido desse aqui para produzir um medicamento, eu tenho que saber do que ele não é possível acontecer. Então, eu vou ter que juntar outras substâncias nele que permitem que ele se ative. Tá? Polares e não carregados. Eles são mais solúveis em água, formam ligações de hidrogênio. Isso é muito importante. Olha aqui, ó. Polares e não carregados. Ele está dizendo que aqui eles são mais solúveis em água. Dá para a gente perceber que ele é mais solúvel em água. Por quê? Eu tenho um H e um O aqui, ó, OH. Se eu juntar mais um H, ele fica H2O. Ele produz água. Olha aqui, ó, essa característica de novo aqui, ó. Se eu juntar mais um H, ele produz H2O. E assim sucessivamente. Então, esses polares e não carregados aqui, eles podem se unir a qualquer ácido. Tá? Porque se ele unir a esse ácido, ele vai aceitar o H dele e vai produzir água, que vai ser o solvente. Certo? Então, é muito combinante esse tipo de situação. Aminoácidos ácidos, eles perdem um átomo de hidrogênio. Cadê ácidos? Está aqui. Eles perdem um átomo de hidrogênio. Tá? Então, ele sai um átomo de hidrogênio daqui. Dessa substância, deixa eu dar uma localizada aqui. Ó, H2. Então, ele doa. O ácido doa um átomo de hidrogênio. Então, quer dizer que esses polares aqui podem se unir a um aminoácido ácido? Pode. Tá? Isso aí depois não entra em detalhes, tá, gente? Só mostrando para a configuração para vocês. Se vocês entrarem em detalhes, vocês não vão conseguir entender. Básicos. Vamos cá para os aromáticos. Eu não falei em aromático. São apolares também, portanto, hidrofóbico. Então, isso aqui é hidrofóbico. O que ele é hidrofóbico? Ele tem fobia por água. Mas, olha só, ele é aromático. Tá? Então, ele tem uma configuração parecida. Tá vendo aqui, ó? Um com o outro, um com o outro. Ele é hidrofóbico. Beleza, ele não gosta de água. Mas se eu tiver que fazer algum medicamento ou
meu organismo conseguir achar algum outro aminoácido que liga com ele e faz com que ele mude a configuração, isso pode acontecer, tá? Então, se eu precisar, o meu organismo precisar, vai ter outro aminoácido que vem se ligar para ele e ele acaba tendo a sua função ativa, tá? Isso é muito natural. Ou ele se liga e forma outra substância, ou ele se liga e faz a conformação dos dois e é útil para o meu organismo. É sempre assim, gente, é sempre assim. Quando une um aminoácido com o outro, eles se ajustam. Agora fica aqui uma pergunta. Você foi contratado para realizar a identificação dos aminoácidos contidos em um novo tipo de soja transgênica. Olha só, é uma fabricação. Soja transgênica é uma soja modificada. Quem fez essa modificação? O homem. Após a extração das proteínas e digestão enzimática em ambiente ácido, quais propriedades dos aminoácidos podemos utilizar para isolar e identificar as características desse aminoácido? Ele faz uma pergunta. Aí nós entramos aonde? Podemos utilizar... Oi? Tranquilo? Tranquilo, né? Então, o que ele fala? Ele fala que após a extração das proteínas, o que você faz? Onde que eu aplico isso aqui? Podemos utilizar do conhecimento sobre o ponto isoelétrico dos aminoácidos, sabendo que diferentes aminoácidos terão diferentes cargas em diferentes pHs. Então, aqui retrata tudo que eu falei no slide passado. Sabemos que diferentes aminoácidos terão diferentes cargas em diferentes pHs. Então, o pH é que vai definir para mim o que esse aminoácido vai ser. Em pH ácido, ele vai ser uma coisa, em pH alcalino, ele vai ser outra, em pH básico, ele vai ser outra. Outra coisa que nós podemos fazer, podemos utilizar também da solubilidade desses para classificá-los quanto às suas cadeias laterais. Tá? Então, o que nós vamos fazer em relação ao pH? Saber se essa substância ela é hidrofílica, ou seja, ela quebra facilmente através da água, ou se essa substância ela não vai ser quebrada através da água, ela é hidrofóbica. Tá? Então, dá para a gente fazer o quê? Na hora de produzir uma soja, né? A gente fazer um estudo da soja, a gente pode entender o seguinte: aquela soja, ela é produtiva mais em pH ácido do solo, por exemplo, ou pH alcalino, ou pH básico, tá? Dá para a gente saber isso, através da união desses aminoácidos. Dá para saber se essa soja transgênica, ela vai responder à água, ou eu tenho que modificá-la para ela deixar de ser hidrofóbica e ser hidrofílica, ou seja, deixar de não permitir a quebra pela água. Então, eu posso fazer todas essas correções a nível de laboratório. Eu estou mudando a configuração do aminoácido, tá? Eu estou dando condições para que ele possa desenvolver. Eu coloquei uma soja transgênica e eu vi que o pH ácido dessa soja faz com que ela não se desenvolva, ela morre. O que eu tenho que fazer? Eu tenho que fazer uma modificação na estrutura desses aminoácidos para que ela sobreviva naquele pH. E eu vou fazendo o quê? Eu vou mudando as configurações daquela estrutura que vocês viram anteriormente, da cadeia lateral. Eu vou lá naquela cadeia lateral lá e altero ela quimicamente, ou eu coloco uma substância ali que vai fazer com que aquele aminoácido modifique a sua estrutura. Certo? É assim que a soja, que uma produção de algum produto transgênico é feito, tá? Modificando a sua estrutura e deixando ela compatível com o que você quer. Fazendo o quê? Ajustando aquelas conformações do aminoácido. Eu vou lá na cadeia lateral lá e modifico um nitrogênio lá, ou eu faço a união com outro aminoácido para que ela permita a ativação dela ao todo. Tá? Então vamos lá. É bastante coisa, tá, moçada?
O que são ligações peptídicas? Vamos aqui, diretamente aqui nesse desenho aqui, ó. Uma reação peptídica é uma reação entre o aminoácido 1 com o aminoácido 2. O que é isso? Olha só, eu tenho aqui o aminoácido, esse R aqui pode ser uma outra substância que vai fazer reação, tá? Para modificar essa estrutura. Aqui também. Eu pego o aminoácido 1 e faço ele reagir com o aminoácido 2. Olha a proporção. Eu tenho aqui o carbono, oxigênio, oxigênio. Eu tenho aqui nitrogênio, H1 e H2, certo? Quando eu vou unir esses dois aqui, ó, esse aminoácido 1, mas esse aminoácido 2, olha o que vai ocorrer aqui, ó, embaixo. Eu tenho aqui, ó, carbono, carbono continua. Eu tenho um oxigênio, continua, certo? O que vai acontecer com esse oxigênio? Ele vai sair daqui. Porque quem que vai entrar? Esse nitrogênio daqui. Olha aqui, ó. O nitrogênio entrou aqui. Tá? Então, uniu essa ligação de aminoácido com essa ligação de aminoácido aqui, ó. Tá? E olha só, esse nitrogênio ele tem 2 H. Ele ficou só com um H e o outro H saiu também. Tá? Então, quem saiu? Saiu esse O, saiu aquele H e saiu esse H. E aonde que eles estão? Eles estão aqui, ó. Certo? Então, na união de um aminoácido com outro aminoácido, a ligação carboxila com uma reação amina, ele vai sair esse oxigênio, vai unir os dois e vai formar água. Essa é a reação que nós queremos no nosso organismo, certo? Porque nós temos reação de um aminoácido mais um outro aminoácido. Se eu tenho união de um aminoácido mais um outro aminoácido, eu tenho quem aqui, gente? Uma proteína. Tá? Eu tenho uma proteína formada aqui. Aí se tivesse mais um outro aminoácido aqui, se juntava ele de novo aqui, tá? E continuaria um outro tipo de proteína. E aí se tivesse mais um outro aminoácido, se juntaria no outro aminoácido e teríamos outro tipo de proteína. Tudo isso leva a quê? A formação de água. Isso aqui é importantíssimo, essa formação de água. Porque se eu tenho uma proteína, tá? Ele está permitindo essa proteína aqui ser hidrossolúvel, certo? Então, se eu ingerir uma proteína através de um medicamento, são combinações que produzem água dentro do meu organismo. Então, tudo isso é pensado para a produção de medicamento ou de reação normal dentro do meu organismo, certo? E o que é uma ligação peptídica? É a junção dessa ligação. É esse carbono se juntando ao nitrogênio lá. Então, é aqui que é a reação do aminoácido 1 com o aminoácido 2. Chama-se de ligação peptídica. Se aqui tiver 84 aminoácidos, um unindo ao outro, de 1 a 84, um unindo com 2, com 3, com 4, com 5, com 6, 7 e assim sucessivamente, até 84. Quantas ligações peptídicas eu posso ter nessas 84 ligações? Alguém sabe, me arrisca a falar? 42. Não arrisca? Não arrisca? Eu arrisco. Bom, posso arriscar? Se eu tenho 84 aminoácidos, um ligado com o outro, eu vou fazer o quê? Eu tenho 85 ligações, porque a regra é o seguinte, são 84 aminoácidos, mas 84 mais 1, certo? Então, se eu tenho 84 aminoácidos ligando entre si, eu tenho 85 ligações peptídicas. Tem uma questão no livro didático de vocês, uma questão do faça valer a pena, que tem essa pergunta, certo? Eu já estou respondendo ela para vocês. Tudo bem? Manifeste, moçada. Estão dormindo? Não, né? Tudo bem, professor, Beleza. tudo jóia. Beleza, é isso aí, dá muito o grito. nome, é muita ligação, é muito termo. Muito. A cabeça já está dando nó, mas estamos vivos. Você imagina, beleza, vamos nessa. Estamos indo. Vocês vão ter que depois ler o livro didático, vocês conseguem, e por essa aula vocês conseguem, tá? Mas vamos lá. Continuamos as ligações peptídicas aqui, ó.
O que são essas ligações peptídicas que eu falei para vocês? Olha só, um aminoácido ligado a outro aminoácido, que ligado a outro aminoácido, que ligado a outro aminoácido, que ligado a outro aminoácido. Então, ligação peptídica é uma ligação entre aminoácidos, tá? Olha aqui, ó. Tá vendo aqui essa serina, tirosina, serina? Todos esses aqui são aminoácidos, elas têm as iniciais do produto. Então, todas elas se unindo, olha só, elas vão se unir, tá? Elas vão se unindo, vão se unindo, vão se unindo. Cada uma união dessa aqui é uma reação, é uma ligação peptídica. Tranquilo? Beleza? Então, você já sabe o que é uma ligação peptídica, certo? Certo. Beleza. Ó, o que é muito importante em relação a as ligações peptídicas, elas são resistentes a alterações de pH. Então, o que acontece? Elas não quebram se mudar o pH. Por exemplo, se você ingerir algum medicamento à base de aminoácidos, ele é resistente ao pH. Tá? Então, ele não quebra imediatamente, ele tem que passar por uma série de transformações para ele poder quebrar. Então, isso aí, quando você produz o medicamento, você acaba induzindo o paciente a você corrigir primeiro o pH dele para você administrar o medicamento. Até isso você tem que saber. Tá? Para a absorção de aminoácidos, dispomos de enzimas capazes de romper as ligações peptídicas e liberar aminoácidos. Então, isso aqui, gente, ó, a gente vai ver na próxima aula, que são as enzimas. Puxa, só um minuto. A ação das enzimas. Para a absorção de aminoácidos, dispomos de enzimas capazes de romper as ligações peptídicas e liberar aminoácido. Então, não é o pH que quebra aqui. Tá? Quando eu vou ingerir um medicamento, quem vai permitir a liberação dessas substâncias são as enzimas. Tá? Não é pH. pH pode modificar algumas estruturas. Enzimas libera quem? Esses aminoácidos essenciais ao meu organismo. Tá? Isso é quando a gente fala de alimentar com um alimento rico em aminoácidos, por exemplo. Tá? Eu tenho um monte de aminoácidos, eu ingeri e eu quero liberar no meu organismo. Eu preciso desses aminoácidos. Então, eu tenho enzimas no meu estômago que vai fazer a liberação delas e aproveitar para desenvolver a atividade que ela está proposta. Um par de aminoácidos ligados recebe o nome de dipeptídeo. Então, quando eu tenho 2 aminoácidos, é dipeptídeo. Quando eu tenho 5 a 50 aminoácidos, eu tenho oligopeptídeo. Quando eu tenho mais de 50 aminoácidos, eu tenho um polipeptídeo. Gente, não confunda o polipeptídeo com proteína, tá? Polipeptídeos são as ligações de aminoácidos, tá? São as ligações. Então, o que acontece? Muitas vezes a pessoa fala assim, é um polipeptídeo. Mas não é um polipeptídeo. Qual é a estrutura formada das ligações de aminoácidos? Um polipeptídeo. Não. O produto formado das ligações de aminoácidos são as proteínas. Quem liga esses aminoácidos para formar proteína são ligações. Que ligação que é? Peptídica. E se tiver bastante aminoácidos, nós temos polipeptídeos, ou seja, várias substâncias ligadas entre si. Isso é leitura, tá, gente? Não tem mistério. Eu tenho ligações, certo? Aqui, ele é dipeptídeo ou é polipeptídeo? Vamos contar? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 39. Tem 39. Ele é um oligopeptídeo, tá? Então, se ele tem 39 ligados entre eles, são oligopeptídeos. Entenderam, moçada, como é que é? Sim? Sim. Beleza, né?
Então não é uma proteína, é uma ligação, tá bom? Isso aqui tem... Tá. O que a gente precisa... o que a gente vai aprender? A gente vai aplicar isso onde? Olha só. Tem uma sugestão aqui, ó. Você precisa preparar uma solução hiperconcentrada de alanina. Você está lá no seu laboratório, na sua indústria, e quer produzir uma solução hiperconcentrada de alanina. Geralmente, pessoas que estão fazendo aí nutrição parenteral, né? Os nutricionistas aí, a nutrição parenteral, vocês vão precisar fazer uma solução hiperconcentrada de alanina. Beleza, o que você vai fazer? Você tem que fazer uma realização de um experimento nutricional em cobaias. Vocês vão ter que produzir essa substância e vai testar em cobaias para ver se funciona ou não. Ele pergunta, qual deve ser o pH da solução para que se possa solubilizar a maior quantidade possível de alanina? Isso é lógico, né, gente? Se vocês estão preparando uma substância aqui, tá, para testar em cobaia, você vai querer saber em qual que é o pH que ele vai ser liberado. Tá? Então, isso aqui você faz como? Fazendo o pKa, ou PI. Tá? É esse cálculo aqui, ó. Certo? PI, que é o potencial isosolúvel dele, tá? Ou isoelétrico, vamos dizer assim, que é o PI, é o potencial ou ponto isoelétrico. Então, essa substância, ele te dá o pK1 e o pK2, é o que a substância te dá, e ele quer saber assim, ó, confecciona, faz para mim esse experimento e vamos ver qual pH que ele vai ser ativo. E aí você vai ter que fazer o quê? Descobrir qual que é o pH, tá? E o pH é o potencial isoelétrico, também ele está com potencial isoelétrico, mas é pH, tá? Então é potencial isoelétrico ou pH. Então você pega aqui, ó, pK1 e pK2 que foi dado, é só você pegar, somar isso aqui e dividir por 2. Então eu tenho um pH de 6,11. O que é isso? Esse aminoácido estará em sua forma mais solúvel em uma solução de pH 6,11. Então você sabe que você vai solubilizar todo esse componente aqui, ó, em pH 6,1. O que você vai fazer? Você vai pegar essa alanina, vai colocar ele em uma substância que tem pH 6,11, tá? Você vai diluir a alanina numa substância de um pH 6,11 e você vai ter a certeza que essa alanina ela vai estar toda ela diluída, porque você fez o cálculo disso. Você falou que calculando o PI você ia descobrir qual que é o pH que essa alanina era mais ativa, tá? Então, na hora de você preparar essa alanina, você vai pegar o produto da alanina, pegar uma substância com pH 6,11, misturar e vai administrar em uma cobaia e vai ter resultado, certo? Então, isso aí você utiliza para todos os medicamentos que você vai fazer, tá? Para as nutrições parenterais que você vai fazer, certo? Você vai fazer uma nutrição parenteral, eu não tenho muita experiência em nutrição parenteral, mas vamos ver, de um carboidrato, né? O paciente está entubado e não consegue se alimentar. Você vai fazer lá um alimento em carboidrato. Então você vai ter lá todos os nutrientes de carboidrato e tal, e você vai fazer uma substância que vai ser solúvel em um determinado pH. Poxa, como que eu vou administrar nesse paciente se eu não sei em qual pH essa substância que eu vou adicionar, que é nutriente para ele, vai se dissolver? Então é a partir daí que você faz esse cálculo, conhecendo o pK1 e o pK2 de cada alimento desse, e você vai encontrar qual que é o pH ideal para que ele se dissolva. Tá? Esse slide ele traz isso para vocês. Esse cálculo é muito simples, muito tranquilo. Tá? Eu não costumo cobrar muito em cálculo em prova, não, tá, gente? É mais a parte de metabolismo, que eu gosto de cobrar, entender o que está acontecendo, né? Isso aí eu cobro mais isso. Porque o cálculo se encontra em qualquer lugar. Mas o desenvolver da questão é mais sensível. Olha outra aqui. Essa é muito interessante.
Ninguém faz isso aqui, né? Ninguém faz isso. Um jovem de 19 anos se muda do interior do estado para a capital para cursar ensino superior em instituição de prestígio. Como mora sozinho e nunca aprendeu a cozinhar, passa a se alimentar quase exclusivamente de macarrão instantâneo, refrigerantes e brigadeiro. Miojo, né? Eventualmente, apesar da alimentação hipercalórica, este jovem começa a apresentar fadiga, confusão mental e fraqueza muscular. Correlacione a dieta desse paciente com seus sintomas. Interessante esse caso aqui, né? É o que acontece muito comum na nossa juventude aí. Todo mundo entendeu esse caso clínico aqui? Sim? Sim. Sim. Vamos agora concluir esse quadro clínico aqui, tá? E aí vocês vão entender um pouquinho melhor. Olha só. O baixo consumo de alimentos proteicos impede a disponibilidade de aminoácidos neuroativos, causando confusão mental. Claro. Qual é aqui o alimento que tem proteína? Nenhum. Né? Macarrão não tem proteína, refrigerante não tem proteína e brigadeiro também não tem proteína. Apesar que tem uma pequena quantidade de cacau aqui, mas ainda é mínimo para a necessidade que o seu organismo tem. Tá? Então, o baixo consumo de alimentos proteicos impede a disponibilidade de aminoácidos neuroativos. Olha a importância do aminoácido aqui, ó, tá? Causando confusão mental, certo? Então, essa aqui é uma dieta que é perigosa. Vamos ver outro quadro? Os aminoácidos também são utilizados na formação de proteínas. É ou não é? O que eu venho falando desde o primeiro slide, né? Junção de várias proteínas, de vários aminoácidos, vai dar uma proteína. Se eu não tenho aminoácido, eu não tenho proteína muscular. Então, portanto, a sua ausência causa perda de potencial, aqui falta um L, potencial muscular. Se eu não tenho proteína vindo do aminoácido, eu não tenho potencial muscular. E ele vai ter o quê? Fadiga, né? Fraqueza. Outra função dos aminoácidos é a produção de hemoglobina. Hemoglobina é uma proteína. Poxa, professor, hemoglobina, então, é uma junção de aminoácidos? Sim, é uma junção de aminoácidos. Ela é responsável pelo transporte de oxigênio pelo organismo. Sua falta leva à fadiga perene. Se eu não tenho hemoglobina, eu tenho baixa quantidade de hemoglobina, eu tenho uma anemia. Se eu tenho anemia, eu tenho oxigênio em menor quantidade. Então, vai me dar o quê? Cansaço, né? Diminui a oxigenação. Outras funções do aminoácido. Afeta a tireoide, porque a produção de hormônios da tireoide, dos hormônios da tireoide também são proteínas. O metabolismo de carboidratos, certo? Aminoácidos são uma parte do produto do aminoácido é utilizado para metabolismo. A metabolização hepática também está comprometida. Centenas de outras atividades pela ausência de quem? De aminoácido da alimentação aqui. Eu tenho todo esse transtorno alimentar e fisiológica e orgânica devido apenas à não ingestão dos aminoácidos essenciais. Tudo bem? Entenderam, moçada? Sim? Tudo bem? Oi, entenderam essa aqui? Sim. Sim, né? Posso continuar? Pode, prof. Vamos lá. Bom, essa primeira parte a gente terminou, tá? Tem uma outra parte ainda, tá, moçada? Vocês querem dar um intervalozinho? Podemos? Não. Vocês querem continuar ou quer parar um pouquinho?